O governo federal propôs uma medida provisória para tentar proteger os empregos dos brasileiros. A ideia é diminuir salários e carga horária dos funcionários para evitar demissões. Para saber mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o advogado José Barros. Olá, José Barros, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. Vamos lá então. O plano já está valendo e como funciona? Já está valendo a medida provisória, a medida provisória 680 de 2015. E ela está valendo em parte porque tem algumas disposições que devem ainda entrar em vigor nos próximos dias. Ela modifica a legislação previdenciária, modifica a legislação de FGTS também, e isso carece de uma certa regulamentação. Demora um tempo, que a gente chama no direito de vacatio legis, é um tempo para entrar em vigor. Mas ela em si já está valendo e já tem alguns estudos de algumas empresas que podem começar a trabalhar com o plano. Explica para a gente em detalhes, para que fique bem claro, como funcionam. Como funciona? O plano, na verdade, ele é uma medida, uma tentativa por conta da crise econômica para auxiliar não só a proteção ao emprego, apesar de ser chamado de programa de proteção ao emprego, mas também de auxiliar os empregadores, empresários, principalmente. Porque a forma mais fácil para eles, no caso de economia, é começar a cortar na folha de pagamento. Então, a redução do salário de empregados, o layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho em que eles não trabalham e não recebem, eles receberiam aí o seguro-desemprego durante esse período. Então, para evitar isso, o governo criou um programa similar ao que foi feito na Europa em 2009, e nesse programa ele teria a redução, isso por acordo com os sindicatos, a redução de até 30% do salário e até 30% da jornada de trabalho com a compensação através do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, em que o empregado ele não teria um corte de 30% no salário. Seria um corte de até 15%, porque aí metade do corte seria pago no formato de seguro-desemprego pelo FAT. Agora, qualquer empresa pode aderir ao plano, a esse programa? Até segunda ordem, sim. Pela medida provisória, sim. Eles estão fazendo estudos de quais são os empregadores, quais são os empresários que podem estar aderindo a isso. Então, já tem alguns estudos da parte automobilística, as montadoras de carro, de eletrodomésticos também, que são as principais empresas, as que demandam um número maior de empregados no país e que estão passando por uma retração econômica maior atualmente. Agora, o trabalhador é obrigado a aceitar essa redução? Essa que é a questão. Como isso é feito através desse sindicato que seja da atividade principal do empregador, isso o empregado, a forma que ele tem de participar, de concordar ou não, é através da Assembleia Sindical, porque isso tem que ser aprovado no sindicato. Aprovado no sindicato, quem é contra não pode, ele tem que aderir, na verdade. Ele não pode alegar que ele é contra, que ele quer receber o 100% do salário, quer trabalhar 100% da jornada, ele não vai poder fazer isso. Ele vai ter que entrar dentro daquele acordo coletivo que, no caso, prevê a redução da jornada proporcionalmente à redução do salário, com base no que diz o artigo 7º da Constituição Federal. E qual é o prazo desse programa mesmo? No caso, os empregadores eles devem aderir até 31 de dezembro de 2015 para poder se aproveitar desse plano, dessa medida provisória 680, e paralelamente a isso o período de duração são 6 meses, prorrogável por outros 6 meses. O senhor poderia citar um exemplo, assim, um trabalhador que ganha, por exemplo, R$1.000, como é que ficaria? Só para ficar mais claro. O que vai acontecer? Ele vai estar recebendo, em tese, 85% do salário. Reduz 30% da jornada de trabalho e o salário para o empregador reduz também 30%. Mas aí o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, através do governo, ele compensa pagando para esse empregado um valor de 15%, que seria, no caso, uma redução, ao invés de 30%, seria uma redução de 15%. Mesmo assim, a medida provisória ela tem duas situações. A maioria está tratando dessa questão, dizendo, olha, vai reduzir a jornada em 30% e o salário vai ficar em 85%. Não é. Na verdade, a medida provisória ela fala em duas situações. Ela fala que metade da redução, em tese, se vai reduzir 30%, seria 15%, é pago pelo FAT,
no formato de seguro-desemprego, só que isso desde que não ultrapasse 65% do seguro-desemprego, do valor do seguro-desemprego. Então, não pode ultrapassar esse valor que vai ser compensado 65% do seguro-desemprego. Então, tem que levar em conta esses dois fatores. Então, isso varia salário para salário. De qualquer forma, o que é pago pelo empregador não pode ser menor do que o salário mínimo nunca. Certo. Então, mesmo que eu vá reduzir, quem já recebe salário mínimo, o próximo salário mínimo vai continuar recebendo o mesmo valor, mesmo que tenha redução de jornada. Quem recebe a mais do que o salário mínimo é que pode ter reduzido até 30%, mas com a compensação de metade pelo seguro-desemprego. Só para encerrar, como é que o senhor avalia essa mudança mesmo? Qual o impacto nas contas do governo? Veja, isso vai estar até 2016 gerando um impacto, por cálculo do próprio governo, de em torno de 26,5 bilhões. E é um valor que vai ser pago pelo governo através do FAT e que, de qualquer forma, já seria um pouco de redução até, apesar de ser uma coisa temporária, está dentro da lei de responsabilidade fiscal, é um pouco de redução também de gastos do próprio governo, porque na realidade, se eu for adotar o sistema de suspensão do contrato de trabalho, em que o trabalhador não trabalha nada e não recebe nada, ele receberia o seguro-desemprego cheio. Então, também estou limitando até 65% do valor do seguro-desemprego, que acaba sendo, de qualquer forma, um pouco de redução também de gastos do próprio governo, que é um problema que o governo tem que reduzir gastos de qualquer forma por conta da crise econômica. O ideal seria não ter chegado a esse ponto. Perfeito. Muito obrigada pela presença, até a próxima, boa tarde. Boa tarde.